Então, sem mais delongas, vou apresentar o pastor Glauco. Pode vir aqui, pastor. Pastor Glauco é um amigo muito querido, um homem de Deus, né? Ele já veio na nossa igreja 2 vezes. Pastor Glauco é pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. Eu não vou falar o currículo extenso dele aqui, senão vou tomar o tempo dele, né? Mas o pastor Glauco é professor. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, um texto bastante conhecido de todos, muito citado, muito revisitado, mas que nunca custa ler novamente. Provérbios 22, versículo de número 6. Livro de Provérbios, capítulo 22, o versículo de número 6 diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Há uma leitura desse texto que às vezes é, digamos assim, otimista demais. Nós não temos aqui a garantia de que nossos filhos necessariamente tornar-se-ão crentes, mas nós temos a garantia de que aquilo que for incutido neles em determinada idade, na infância, nunca vai deixar de estar dentro da consciência deles. E se eles não seguirem o caminho do Senhor, estarão sempre incomodados com isso. É que esses elementos com os quais nós os instruímos irão formar algo dentro deles de que eles nunca poderão fugir. Então, é a importância de se instruir o filho, a criança, né? Desde a meninice, uma incumbência que é de maneira mais exata para os pais que têm essa oportunidade de convivência com os filhos. A família, ela compõe-se, né, de uma unidade entre homem e mulher, serão 2 uma só carne, e essa composição caracteriza-se pela diversidade, homem e mulher, pela complementaridade. A diversidade garante que se complementem. É sabido que não apenas o corpo do homem e da mulher estão modelados para a fecundidade no relacionamento recíproco, mas também há características do homem e da mulher que são bem peculiares. As mulheres, por exemplo, normalmente conseguem falar mais cedo, têm uma habilidade maior com a comunicação. Os homens com as abstrações matemáticas, se você for olhar os grandes físicos matemáticos, normalmente são homens, né? Por outro lado, as mulheres têm uma capacidade de ver as coisas na simultaneidade e têm uma percepção sempre mais ampla. Os homens veem na sucessão, uma coisa após outra, embora com maior poder de concentração, porque exatamente diminui a amplitude, né, da visão. As mulheres são mais sensíveis e por isso que tem uma facilidade maior de reviver cenários passados durante uma discussão, né? Porque eles ficaram na sua memória em função de sua sensibilidade. Os homens têm uma maior facilidade de dispensar o passado, porque não tem tanta sensibilidade quanto a mulher, mas já tem um espírito mais alvoroçado, ou tendente a ser mais alvoroçado do que a mulher. Então, essas divergências, que na verdade não são propriamente divergências, são sinais de diversidade, garantem, quando se equilibram, a complementaridade. Se nós lermos o Gênesis, veremos que quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não está a se referir de maneira particular a Adão, mas à humanidade, porque logo em seguida diz: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea os criou. Então há traços, digamos assim, que exibem características divinas no homem, e há traços de características divinas que melhor se evidenciam na mulher. E na unidade dos dois, nós temos assim a montagem de um quebra-cabeça que dá um retrato divino. Aliás, isso é sustentado não só pelo Gênesis, mas de uma outra maneira até pelo Novo Testamento, né? Quando se faz uma comparação do relacionamento do marido e da esposa com o relacionamento que há entre Cristo e a igreja. Isso é muito importante porque mostra que esse relacionamento do casal deve ser um reflexo para a sociedade e para os filhos, daquilo que talvez eles não possam mensurar concretamente,
mas nós devemos exemplificar a nossa mensagem, exemplificar Deus no nosso relacionamento, ilustrar o relacionamento entre Cristo e a igreja no nosso relacionamento como marido e mulher dentro do lar. E essa, digamos assim, é a melhor expressão das coisas para os filhos. Nós sabemos que uma criança, ela em tenra idade, se guia muito mais pelo que vê do que pelo que ouve, muito mais pelas ilustrações e pelos exemplos do que pelas abstrações. Então nós, no nosso relacionamento, devemos ser a primeira pregação que os nossos filhos vão ter acerca de Deus, pelo modo como nós nos relacionamos. E aí essa união que caracteriza pela diversidade, pela complementaridade, caracteriza também pela fecundidade. Ela é reprodutora, ela gera filhos, e aí nós temos, num sentido mais pleno, uma família, marido, mulher, pai, mãe e os filhos. Lá no Gênesis fica bem claro quando diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, né? Note, o homem deixará seu pai e sua mãe, está mencionada a paternidade, e se unirá a sua mulher, aí é o casamento, e serão dois uma só carne. Quer dizer, num versículo se fala pai, mãe, homem e mulher, né? Então a ideia da família surge aí. Os puritanos, eles diziam coisas que para nós hoje poderiam ser pessimistas, mas na verdade eram para evocar a profunda responsabilidade que nós temos. Eles diziam o seguinte: que os nossos filhos devem nos respeitar, porque foram por nós gerados. E assim como a humanidade toda reverencia Deus, que é, digamos assim, a origem de tudo, né? Os filhos também, em medida proporcional à humanidade, reverenciam os seus pais de quem foram gerados. Entretanto, diziam assim os puritanos do século XVII: quando nós geramos filhos, nós não transmitimos a eles a nossa conversão e a nossa fé por geração. Eles não são crentes porque são filhos de crentes. Nós não conseguimos fazer a nossa experiência pessoal com Deus, nossa relação pessoal com Deus, ser transmitida por força da geração. No entanto, nós transmitimos a nossa natureza pecaminosa. Aí ele disse: se por um lado os nossos filhos devem nos honrar porque nós os geramos, por outro lado nós já os temos com uma dívida para com eles, porque nós não transmitimos a nossa conversão, nós transmitimos o nosso pecado para eles, e é nosso dever resolver esse problema. Quer dizer, assim que nós os geramos, nós já estamos numa posição de devedores. Eles vieram ao mundo pecadores, porque nós somos pecadores. Nós transmitimos essa herança. Se eles nos devem respeitar porque nós os geramos, nós temos uma responsabilidade de corrigir esse dano que nós transmitimos a eles. É que eles nasceram pecadores. Então, não se lembre apenas de dizer ao seu filho: olhe, me respeite, que fomos nós que geramos você. Também tem essa cobrança dentro de você. Eu transmiti ao meu filho a natureza pecaminosa, e agora eu tenho que resolver esse problema. Por isso que nós devemos nos sentir extremamente responsáveis pelo processo de educação dos nossos filhos e condução deles a Cristo. Porque ao nascer, nós já nos tornamos para com eles devedores por aquilo que na realidade nós transmitimos a eles. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, quando nos dá a fecundidade, né, Deus quer exatamente uma geração de piedosos. Deus quer que nós venhamos a gerar uma prole para servi-lo. Lá no livro do profeta Malaquias, nós temos algo sobre isso, né? No livro do profeta Malaquias, lá no capítulo de número 2, Deus vai falar contra o adultério, vai falar contra o divórcio, e ele vai dizer, entre outras coisas, que no adultério, além do problema da deslealdade, tem o problema que isso não contribui
para que a gente forme uma geração de piedosos entre os nossos filhos. Aí ele diz assim, Malaquias 2, a partir do 14, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Note como ele relaciona também o dever de fidelidade, que é primariamente porque o concerto que celebramos com o nosso cônjuge foi diante dele, ele é a testemunha, mas ele relaciona também com o propósito maior que ele tem, de que por meio da união entre homem e mulher vem uma geração de piedosos. Eles, portanto, não seja desleal, porque Deus quis, através de vocês, estabelecer uma semente piedosa, uma geração de piedosos. Então, os pais têm que pensar nos filhos, pensar em Deus, primeiramente, para manter a sua lealdade, fidelidade, honrar o matrimônio, mas pensar também nos filhos, não como sendo algo que concorre com Deus, mas como sendo algo que está dentro do plano divino. Deus, através de um casal, quer, como diz aqui, buscar uma semente de piedosos. Então, nós temos que lembrar que o casamento tem um propósito que vai além da união dos cônjuges, particularmente quando há a geração de filhos. Nós vemos o que Deus disse acerca de Abraão, lá no Gênesis. Em Gênesis, no capítulo de número 18, verso 19, Deus diz o seguinte: porque eu o tenho conhecido, ou seja, Abraão, e que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então aqui Deus diz que conhece Abraão e que ele vai ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor. Então veja como há uma responsabilização, dos pais em relação aos filhos. É dentro da família que começam todos os processos sociais, na família em que uma criança vai aprender a se comunicar, vai aprender a língua que é falada por seus pais dentro daquela sociedade, vai entender inúmeras instituições sociais, as relações de autoridade, as relações de fraternidade através dos irmãos. Na verdade, a família, a sociedade doméstica, como chamavam no passado, uma micrópolis, uma pequena cidade. Ela é como se fosse uma cidade em nível microscópico. Então, ali você vai ter as primeiras ideias de economia, Não deixa a luz acesa, não. Quem paga não é você. É ali onde você vai ter as noções de organização, Organize seu quarto, ajeite sua cama. É lá onde você vai ter as noções de autoridade, obedeça e fique calado. É lá onde você vai ter as noções de fraternidade, os irmãos que vão brincar um com o outro. Portanto, ali nós temos a primeira formação social, econômica, jurídica, societária, é tudo dentro da família. E se essa formação estiver toda recheada pelo espírito cristão, então nós temos um bom ponto de partida para essa criança que vai se desenvolver nas outras atividades. Lutero dizia que, na sua velhice, quando escreveu sobre a educação, ele disse: olha, eu tenho muito pouco estímulo com o adulto, muita dificuldade de consertá-lo em muitas coisas, mas a criança, ela nos dá o momento certo para a gente formar as corretas inclinações, as corretas disposições, e por isso que ele valorizou tanto a educação, e particularmente a educação dos pequeninos, exatamente para que tivesse desde o começo a correta
a correta formação. Nessa educação será necessária a disciplina, é claro, né? Porque se a criança nasce com a natureza pecaminosa, ela já não nasce crente, ela nasce pecadora, então a vara é necessária. É a mesma lógica do Estado. Nós entendemos que o Estado é necessário, não para melhorar, digamos assim, as pessoas, mas para refrear o mal. O Estado vem com a espada sobre aqueles que transgridem, né? E tem até um ditado popular, né, que é melhor apanhar em casa do que apanhar da polícia, né? Aquele que não recebeu a disciplina em casa pode depois ter que receber a disciplina do Estado. Obviamente que eu estou pensando no Estado normal, porque esse Estado que nós temos aí, ele persegue muitas vezes os bons e ele poupa os maus, ele está agindo em contrário à justiça, né? Mas a família tem muito mais condições de formar uma criança até do que a própria escola. Porque a escola de hoje, diferentemente da escola do passado, ela não tem poder disciplinar, no sentido do poder da vara. Ela instrui, tem a educação, mas a família tem o poder da vara e o poder da instrução. As duas coisas, concomitantemente, né? E nós não podemos deixar de levar em conta a necessidade da disciplina. Lá no livro de Provérbios há inúmeras passagens: fustigarás o teu filho com a vara e livrarás a alma dele do inferno. A estutícia está ligada ao coração da criança, né? Mas a vara afastará dela isso. Então, a disciplina é necessária para refrear o mal. Ela refreia o mal enquanto que a instrução conduz para o Evangelho, né? Então, na nossa educação, nós temos a lei e a graça, né? A Bíblia Sagrada diz que a lei foi dada ao povo de Israel por causa das transgressões. Se do ponto de vista do Evangelho, a lei ela serve de introito para o Evangelho, de introdução, né? Porque pela lei não vem a salvação, mas vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo diz em Romanos 7,7, eu não saberia que era pecador se a lei não me dissesse, não cobiçarás, né? A lei dá-nos o diagnóstico e o Evangelho dá-nos a cura, né? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Do ponto de vista cívico, ou seja, a lei considerada enquanto instituição civil para Israel, com aquelas penalidades, veio para refrear o mal, para que as transgressões não encontrassem tanta exibição, né? Tanta exibição. Então, você tinha penas até duras lá em Israel, algumas eram penas de morte para certos pecados e tal, porque o povo de Israel vivia no meio de povos bárbaros, libertinos, promíscuos, e era preciso que as penalidades tivessem um caráter de exemplaridade, para que ninguém quisesse fazer aquilo ali, para mostrar que o pecado é grave, para que aquela nação pudesse, em meio a todas as outras profanas, entenebrecidas de entendimento, como diz o apóstolo Paulo, para que aquela nação santa pudesse preservar uma consciência moral. Então, a lei mostra a gravidade do pecado, daí a necessidade da disciplina em casa, que é uma instrumentalização da lei dentro do lar, para que o pecado seja visto como algo grave, como alguma coisa que deve ser levada a sério, né? Então, o povo de Israel primeiro tinha que entender isso, e aí tinha a lei para refrear o exibicionismo das transgressões, né? Se aquelas pessoas com a lei não tinham a cura do pecado em seus corações, pelo menos elas estavam inibidas de fazer do pecado uma glória, uma exibição. O pecado é para causar vergonha, né? O hipócrita, nesse sentido, é melhor do que o cínico, porque o hipócrita, ele tem vergonha de ser descoberto naquilo que de errado faz. A hipocrisia é a homenagem que o vício faz à virtude, mas o cínico não. O cínico é aquele que peca abertamente e não tem consciência da gravidade do pecado. E nós vivemos numa geração cínica, sem pecado, né? As pessoas elas se acham melhores do que as gerações anteriores por causa disso. Não, na geração anterior diziam que era pecado isso, aquilo, mas faziam às escondidas.
Nós não, nós somos autênticos, nós fazemos e dizemos que isso não é pecado, e acho que isso é a melhor condição. Na verdade, é uma pior condição, né? Primeiro você tem um avivamento com autenticidade, depois a geração seguinte que não vigiou tem a hipocrisia, e a última tem o cinismo. O cinismo é o pior dos estados. É quando a pessoa já tem orgulho de pecar e não vergonha. Ela não tem o senso da gravidade. Então, a lei era para impedir que o povo de Israel se tornasse cínico, né? A lei era para mostrar a gravidade do pecado e preservar a consciência moral até a chegada da explicitação do Evangelho. Como Paulo diz aos Gálatas, e note que ele fala para crianças no capítulo 4, ele diz que a lei era como um tutor. As crianças, ele diz, precisam de tutores. Ele diz assim, nós também estávamos debaixo de tutores, debaixo da lei, né? Até que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, o próprio apóstolo Paulo relaciona a lei com uma criança, né? Ou seja, a criança precisa de tutoria, e a lei funciona. Então, nós fazemos as crianças aprenderem os 10 mandamentos. Elas têm que aprender sobre o pecado. Nós não podemos antecipar a graça se elas não conhecerem o pecado. E a disciplina dentro de casa é uma forma de preservar a consciência moral, a ideia de que transgressões são graves, né? A ideia de que pecado deve ser punido. Daí a importância que a Bíblia dá no livro de Provérbios, a vara, né? No funcionamento da educação. Obviamente que não é só ela. Se a pessoa sofre uma disciplina e não sabe nem por quê, ela não está aprendendo coisa nenhuma. Ela só estará aprendendo se ela for instruída primeiro, souber exatamente o que está transgredindo e que não deveria transgredir, e se na hora da disciplina houver também toda uma revisitação das regras do que foi transgredido e do porquê a pessoa está sendo disciplinada. Por isso que quem disciplina também tem que ser disciplinado, né? Foi o que Milton, escritor do Paraíso Perdido, né, disse sobre Cromwell durante o tempo em que os puritanos estiveram no poder na Inglaterra. Ele diz, Cromwell é o homem certo para governar a Inglaterra, porque antes de ele governar a Inglaterra, governou a si mesmo. Quer dizer, é preciso que a pessoa tenha continência. Uma pessoa que disciplina destemperadamente, ela não gera na criança o senso da disciplina. A criança vê alguém que está com raiva, alguém que está apenas mostrando o seu desagrado pessoal, porque o outro não atendeu aos seus reclamos individuais. Quando você estabelece que o mandamento é de Deus e que você é apenas um agente de Deus para poder garantir as regras, né? Que a autoridade que você tem como pai, como mãe, é uma autoridade que Deus lhe deu e que você está apenas agindo de acordo com a orientação de Deus, você tem que mostrar sobriedade e continência, né? Nós vemos que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, porque destemperou-se. No momento em que ele deveria mostrar sobriedade, ele agiu como se o povo tivesse agredido a ele, e não tivesse agredido a Deus, como se ele não fosse líder constituído por Deus, mas líder por vontade própria. Então, nós temos que mostrar sobriedade, né? Mostrar que nós estamos no controle de nós mesmos primeiramente, que nós estamos agindo no bem de nossos filhos, né? Que nós estamos agindo por amor e não com destemperos e outras coisas, né? Até nesse aspecto devemos refletir a Deus. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, é uma coisa interessante, porque os incrédulos se esperneiam, né? Quando ouvem falar nessa expressão, ira de Deus, discurso do ódio e tal, não sei o quê. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 4, que a lei opera ira. Note, o que opera ira em Deus não é uma paixão sua, um sentimento seu, é a sua lei. A ira de Deus é regulada por lei. Ou a ira de Deus está em conformidade com a sua lei. É uma ira legal. E, portanto, é uma ira sob regras, né?
A lei opera a ira. Um dia eu preguei na minha igreja sobre isso, a diferença da ira do homem e da ira de Deus. A ira do homem é baseada em paixões. A ira de Deus é ligada à sua lei. É a sua lei que opera a sua ira. Então é uma ira legal, né? Não é uma ira passional. E a gente, como pai, tem que mostrar exatamente um reflexo disso, né? Uma disciplina, mas uma disciplina que está comedida pela lei, sem as desproporções, sem os destemperos, de maneira que a gente passe a ideia de que há um mandamento a ser respeitado e não um capricho a ser satisfeito, né? Uma coisa interessante, irmãos, é que é muito importante que nós também venhamos a ensinar os nossos filhos sobre a autoridade que temos como pais. Uma autoridade que Deus nos deu. Hoje em dia nós estamos vendo um revanchismo contra a ideia de qualquer autoridade. Nós vemos sobre alunos que desafiam a autoridade de professores, filhos que desafiam a autoridade de pais, através de leis como aquela que foi chamada da palmada, se quer subtrair o poder disciplinar dos pais sobre os filhos, leis para redesignação sexual, querem fazer com que filhos menores e crianças possam escolher, né, se redesignar contrariamente à vontade dos pais, e se os pais se opuserem, eles é que poderão perder o poder familiar sobre os filhos, né? Nós ouvimos falar, por exemplo, de filhos que podem abortar e não precisarão consultar, filhas, né, que vão abortar e não precisarão consultar nem sequer seus pais. Há toda uma ação política e jurídica que vai minando pelas pontas a autoridade dos pais. As crianças hoje aprendem sobre direitos, mas não aprendem sobre deveres. Os deveres que têm para com os pais, né? A ideia de autoridade é ridicularizada. Os pais ficam representados como abobalhados diante dos filhos. E tem pais que acham que vão resolver o problema se parecendo com os seus filhos em sua geração. Aí é o pai já de cabelo branco, mas querendo dar uma de muito jovial, e andando com o filho, querendo ser o amigo do filho, mas o filho briga com ele do mesmo jeito que briga com um amigo, está num relacionamento de paridade. Nós não podemos pensar dessa maneira. Claro que nós temos que ser amigos dos nossos filhos, mas primeiramente nós somos pais deles, e eles devem nos ver dessa maneira, né? Eu tenho um amigo que é psicólogo, que ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: no passado, os nossos pais não queriam que nós os amássemos, queriam que nós os respeitássemos. E nós os amamos. Os pais de hoje querem ser amados e não respeitados. No final, nem são respeitados e nem amados. Então, a primeira coisa é o respeito, né? É o filho reconhecer a autoridade do pai. O pai é amigo do filho? Claro que é. Mas, primeiramente, ele é pai. Ele é pai. Se ele não for amigo sob essa condição de ver uma relação hierárquica, então está errado. Se ele quiser ser amigo na paridade, está errado, né? Quando nós pegamos as 2 tábuas com os 10 mandamentos, nós percebemos que a primeira tábua traz os mandamentos em relação a Deus, né? Não tomar o nome de Deus em vão, não ter outros deuses, não se prostrar diante de imagem de escultura e tal, honrar o dia do Senhor. A outra tábua, mandamentos em relação ao próximo, né? Não adulterarás, não furtarás e tal. Mas, se você for relacionar só assim, vai contar 4 na primeira e 6 na segunda. Parece antissimétrico, né? O bom seria 5 na primeira e 5 na segunda. Por que 4 mandamentos na primeira e 6 na segunda? Qual é o 5º? É honrar teu pai e tua mãe. Eu, irmão, sou da visão de que não eram 4 na primeira e 6 mandamentos na segunda, eram 5 e 5. Honrar pai e mãe, eu creio que ainda tem a ver com Deus.
Porque quando o filho honra o pai, é ainda uma expressão, digamos assim, miniaturizada daquela honra que nós devemos todos ao nosso Criador. Tem uma passagem do profeta do Velho Testamento que Deus diz: eu sou o pai de vocês, e onde está a minha honra? Né? Eu escrevi um artigo uma vez, porque Freud dizia o seguinte, que Deus não existe. É a figura que nós temos do nosso pai que a gente agiganta. Aí chega em Deus, é uma projeção da figura do nosso pai. Aí nesse artigo eu escrevi dizendo que era o contrário. Na verdade, nós reverenciamos o nosso pai porque ele traz o arquétipo de Deus. É o contrário. Tanto que, às vezes, o pai é ruim, mas nem por isso se perde a ideia de que o filho deve honrar o pai. Porque parece que tem alguma coisa no progenitor que deve ser honrada, independentemente até de ele ser a melhor pessoa do mundo. Então é o contrário. É o nosso pai, que a gente tem um sentimento de respeito por ele, porque ele, na figura da paternidade, traz um arquétipo divino. Então, não é que nós criamos a ideia de Deus por agigantar a figura do nosso pai. É que nós vemos o nosso pai com todos os defeitos, mas continuamos a reverenciá-lo, porque a gente vê que no papel que ele exerce junto a nós, de nos gerar e cuidar de nós, tem uma expressão do papel que é de Deus por toda a sua criação. Então, esse mandamento é para estar na primeira tábua mesmo. Esse sentimento de honra para com o pai e a mãe. Um filho que não honra pai e mãe, como é que ele vai honrar a Deus? Como é que ele vai honrar a Deus? Ele não tem um sentimento de gratidão pelo seu progenitor, de respeito por aquele que o gerou, e aí, pelo Criador, ele vai ter, né? Então é muito importante que a gente mantenha a nossa autoridade. O meu filho, ele sabe da preocupação que eu tenho com ele em relação ao Evangelho. Em tempos passados, ele aproveitava-se disso para tentar me manipular, né? Aí eu queria que ele assistisse alguma coisa evangélica e tal. Aí ele birrava com outra coisa que queria desobedecer. Aí ele diz: eu também não vou assistir, né, para ver se eu, preocupado que ele fosse ver aquela coisa que era importante para a vida espiritual dele, cedia. Eu disse: então pronto, então você não vai assistir, mas você vai obedecer. E a minha esposa já pensava para o outro lado, ficava querendo: não, vamos ceder para ver se a gente consegue fazer ele ver isso daqui e tal. Eu digo: não. A primeira coisa que Deus me deu em relação ao meu filho foi a minha autoridade sobre ele. Essa é a primeira coisa que eu vou resguardar. Esse é o caminho. A primeira coisa é a autoridade. Depois, não adianta o Evangelho entrar sem esse elemento de autoridade ser estabelecido, né? Então, a gente tem que estabelecer essa relação de autoridade. Amizade, mas amizade com respeito, amizade com essa relação hierárquica, né? E a Bíblia ensina, irmãos, que nós devemos instruir os nossos filhos no reto caminho dentro de um panorama de relacionamento. Foi citado aqui o texto, eu vou lê-lo novamente, né? Em Deuteronômio, eu vou ler primeiro um outro anterior, depois eu leio esse que já foi lido. Em Deuteronômio 4, versículo 9, a Bíblia diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, aqui, trazendo para nós as experiências que nós tivemos com Deus, a nossa história com Deus, né? Deve
ser contado aos nossos filhos, nossas experiências, né? Não só a instrução abstrata, os mandamentos, mas as nossas experiências com Deus, aquilo que nós presenciamos, que nós contemplamos, deve ser dito. Eu digo para os jovens da minha igreja, eu digo, olha, vivam vidas que vocês possam contar para os filhos de vocês. Essa é a maior maravilha do mundo. Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, irmãos, foi ter me convertido cedo. Eu tenho coisa para contar que seriam dias e dias infindáveis para contar. Eu me converti aos 14 anos de idade. Era de uma família católica. Me converti lendo a Bíblia, que eu lia desde os 8 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos, meu pai chegou como católico, com aquelas Bíblias bem grandes que adornavam a casa. E eu disse para o meu pai, eu disse, olha, o que é isso, papai? Ele disse, isso aqui é a palavra de Deus. Eu disse, se é a palavra de Deus, então eu tenho que ler. Eu tenho que saber o que é que Deus tem para dizer. Meu pai ficou assustado com aquilo ali e disse, mas você não tem idade para entender isso aqui. Eu disse, então é sua obrigação ler comigo. E ele começou a ler comigo, depois eu comecei a ler sozinho. Antes disso, irmãos, teve uma experiência assim, interessante na minha vida. Eu me lembro vagamente, até porque minha mãe falava tanto que foi preservado na minha memória, mas eu não me lembro o que foi que eu escrevi. Eu estudava num colégio católico, e a professora lá tinha dito assim, vamos fazer uma redação hoje, e vocês vão escrever o que vocês fariam se Deus entrasse aqui hoje nessa sala. Eu não me lembro de nada do que eu escrevi. Eu só me lembro da professora indo falar com a minha mãe depois. Ela chorava, as lágrimas desciam, e ela dizia, olha, eu dei a nota máxima para o seu filho, mas eu não vou devolver essa redação, eu vou ficar para mim. E eu não me lembro o que foi, né? Mas meu pai era muito católico e me instruiu desde o começo sobre Deus. Interessante que ele era católico, e é católico ainda, mas é católico mesmo. Hoje é um católico mais evangélico, né? Minha influência, ele está na zona fronteiriça, né? Mas quando eu era criança era católico mesmo, né? Não era um católico só de nome, não. Eu me lembro, eu jovem, por exemplo, meu pai, hoje eu me admiraria de um pai católico dizer isso para um filho, mas ele chegou para mim e disse assim, meu filho, olha, você namora. Naquele tempo, namorar era só pegar na mão, conversar, não tinha essas coisas de hoje. Ele pegou e disse, namore bastante, para você conhecer várias pessoas diferentes, fazer uma escolha boa e tal, mas sexo só depois do casamento. Ele dizia para mim. E ele começou a ler a Bíblia comigo quando eu tinha 8 anos. Aí, quando eu tinha 14, aí eu estudei a Reforma Protestante no colégio, aí eu me fiz não sei quantas perguntas. Peguei o Novo Testamento, li de capa a capa, vendo o que é que tudo aquilo ali queria dizer, e me converti. Me converti lendo a Bíblia, em casa. Aí, depois de convertido, é que eu fui para a igreja. Mas, naquele tempo, acho que a gente era muito precoce, né? Eu, com 8 anos, andava de ônibus. Eu ia lá para o centro da cidade. Eu fazia negócio de esporte, de arte marcial, que meu pai tinha me colocado criança. Primeira vez eu fui com a doméstica de ônibus, a segunda vez também. Na terceira vez, meu pai disse, você sabe como é que chega lá? Eu disse, sei. Eu vou reprisar tudo aqui, o nome do ônibus, tarará, tarará, e você vai. Quando minha mãe chegou em casa, ficou apavorada, gritando, como é que pode, como é que você deixou o menino de 8 anos ir para o centro? Aí lá vai eu, chegando em casa, era 6 horas da noite, chegando, né? Naquele tempo só tinha batedor de carteira, não tinha ninguém com arma na cabeça, não. Aí minha mãe se aliviou. Aí o meu pai disse, e aí, deu certo? Eu disse, deu certo, papai, mas você disse que no ônibus estaria escrito assim, Campus Universitário, Juvita Feitosa. Mas eu só li Campus Universitário, que o ônibus foi chegando e eu não consegui ler tudo. Eu era tão criança que eu não deu tempo de ler tudo. Mas como era a mesma cor do ônibus passado, eu entrei, deu certo. E com 14 anos eu me converti, irmãos. Com 15 anos eu comecei a pregar, nas praças, em todo canto, né? Para os irmãos terem uma ideia, com 17 anos, eu já tinha aberto 4 congregações. Eu abria e entregava para a igreja, colocava um obreiro lá e eu continuava pregando. A igreja da qual eu sou pastor, fui eu que comecei.
Eu tinha 17 anos quando começou. E fui ordenado pastor aos 20 anos. Entrei na universidade como professor aos 23. Né? Então, hoje eu chego para o meu filho e tenho tanta coisa maravilhosa para contar. Como é bom a gente servir a Deus, né? Desde cedo. Então, aqui diz para a gente contar as experiências, contar o que Deus fez. E também nós temos passagens desse tipo, lá em Salmos, né? Por exemplo, que diz assim, no livro de Salmos, no capítulo de número 78, versículos 2 a 4. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulo têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Lá em Isaías, no capítulo de número 38, diz assim no versículo 19: os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. Veja como a Bíblia está sempre responsabilizando os pais pela instrução dos filhos. E a passagem que eu queria ler, que também já foi lida, em Deuteronômio, capítulo de número 6. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo de número 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, eu acho valioso o culto doméstico, mas os irmãos já repararam que não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala do culto doméstico? Nenhuma. Fala dos grupos familiares, a igreja se reunia em casa e tal, partia o pão com alegria, singeleza de coração, mas é uma comunidade. Um culto doméstico, não é que eu estou dizendo que seja errado, pelo contrário, estou incentivando, mas nós não temos. O que nós temos instrução na Bíblia é para que o nosso relacionamento contínuo com os nossos filhos seja atravessado pela palavra de Deus. Se você notar aqui, no versículo 7, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Na hora de deitar, na hora de acordar, andando, que é o que você vai fazer durante o dia, quando sentar. Ou seja, nós temos que permear toda a convivência com os nossos filhos através da palavra de Deus, né? Isso é que, se nós conseguirmos isso, pronto, é o bastante, né? Se a gente acorda de manhã falando de Jesus, lendo um capítulo da Bíblia, meditando sobre aquilo ali, né? Vai passear, está no entretenimento e falando das coisas do reino, vai dormir, vamos agora aqui orar, agradecer a Deus pelo dia, como é que foi sua experiência com Deus, o que é que nós aprendemos de Deus hoje, está sentado ali na descontração e fala de Jesus e fala do rei. Se nós tivermos isso, irmãos, isso é que é a maravilha. É quando o relacionamento e o evangelho não se dissociam em dois momentos. Na hora que eu estou com meu filho, eu estou me divertindo e tal, o evangelho está ali. Não, aí depois eu faço um culto doméstico à parte, separado. Isso não vai ter tanta eficácia como se tudo for atravessado, tudo for permeado. Aqui no versículo de número 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, né? Lá em casa, desde criança, eu ensinei o meu filho sobre as histórias de avivamento. Aí, quando tem um andar em cima, você sobe aqui a escada,
Aí tem um quadro lá que é João Wesley pregando. Lá na sala da minha casa tem um grande quadro. É Lutero queimando a bula papal. Na mesa que fica na sala tem o John Bunyan, né, o peregrino do John Bunyan, o desenho. Né? Lá no quarto do meu filho tem outra cena de avivamento num quadro. É onde vai andando, vai rememorando. Né? Eu contei as histórias todas para ele e coloquei lá as coisas para ele sempre evocar na memória. Então, é a gente colocar tudo, né, sob a influência do reino. É o que o texto está querendo dizer aqui. Um relacionamento. Eu vou dizer uma coisa que eu trouxe esse pensamento à mente, que eu vou falar agora, nas minhas aulas de hermenêutica jurídica. Porque tem uma parte da minha aula que eu vou falar da origem da hermenêutica. A hermenêutica teve seus desenvolvimentos embrionários no campo da religião, na teologia, maximamente na teologia judaico-cristã. Aí eu passo por isso aqui, que eu vou falar agora. Moisés, ele dizia para os pais no Pentateuco, conforme a gente leu aqui em alguns versículos, contar aos filhos tudo o que eles haviam visto. Ele está falando com aqueles pais que viram o Mar Vermelho se abrir, as tábuas da lei chegarem lá no meio do deserto, todos aqueles livramentos, provisões que Deus deu. Aí Moisés diz, olha, você ensina para o seu filho, desde criancinha, tudo isso aí, conta para ele essas histórias. Né? A criança, ela se atém muito mais a narrativas do que a abstrações. Quando eu era criança, eu quase não li o Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento maximamente quando foi aos 14 anos, para me converter, para me decidir por aquilo que eu vi que a reforma trouxe. Mas quando eu li aos 8 anos, eu queria ler as histórias do Velho Testamento, eu queria ler narrativas. Eu gostava das narrativas. Né? E ele dizia para você contar aquelas narrativas às crianças. Isso tem um sentido muito, muito forte. Porque a criança, né, ela tem uma imaginação muito sensível. Né, muito sensível. A gente pensa que criança não é influenciada por muitas coisas, mas elas são. Né? Tem 2 pais brigando dentro de casa e a criancinha lá no berço, é recém-nascido. Não, ele não está sabendo de nada. É o contrário, o inconsciente é muito mais sensível do que o consciente. A criança no ventre da mãe, a mãe não quer o filho, ela já nasce com baixa estima, sente a rejeição. Então, é o contrário. Quando o que entrou na cabeça dela foi porque você falou, e ela já teve capacidade de entender, é mais fácil reverter com novos argumentos, inclusive de retratação. O que ela sente no ambiente, ela tem uma percepção do ambiente muito maior, porque quanto mais o nível de consciência é menor, mais o nível de inconsciência é perceptível do que acontece dentro de um ambiente. Então ela se torna uma criança nervosa, porque pais estavam brigando e tal. E por que essa criança? Isso aqui a gente teve, mas quando foi no começo do nosso casamento, agora está tudo bem, mas ela é influenciada pelo ambiente. E a imaginação dela também é muito mais forte. Né? Quando a gente vai ficando mais adulto, a gente vai ficando mais racional, estrito senso, aquela racionalidade mais empiricista e tal, mas a criança tem um lado imaginativo muito grande. Né? Por isso que, às vezes, não vale nem a pena discutir com a criança que está muito contagiada com o Peter Pan, com o Papai Noel, se o Papai Noel, o Peter Pan, não existe. Mesmo que você convença empiricamente que não existe, para ela a imaginação é mais real do que qualquer argumento empírico. Então, se ela entrou no mundo da fantasia, até que ela chegue na idade mesmo adulta, ela vai achar que existe. Né? Então, o lado imaginativo dela é muito mais forte. Né? Eu tenho uma experiência pessoal, eu vivi muito profundamente a minha infância, eu me recordo de muita coisa, porque eu vivi muito profundamente. Eu tinha apenas 2 irmãs e eu brincava sozinho o dia inteiro, usava a minha imaginação. Né? Ficava ao redor da minha casa brincando e criando meus personagens. Na hora que alguém me encontrava falando sozinho, eu ficava morto de vergonha. E aí eu me recordo de muita coisa. Eu me recordo de um sonho que eu tive,
que nesse sonho eu voava. Não era o estilo super-homem, não, era o estilo Peter Pan mesmo. E eu voava. Eu brinco até hoje, falando desse sonho com muita gente. Porque era tão real, para mim, era tão real aquele sonho, que para mim, hoje, olhando para trás, não faz diferença se eu voei de verdade ou se foi um sonho. É como se eu tivesse voado mesmo. Eu tenho a vivacidade da experiência dentro do sonho de voar, que ela é tão vívida, né? Que se eu tivesse realmente voado e hoje estivesse me lembrando, não haveria diferença no meu estilo de recordação, porque era muito vívido. É interessante que eu me dei por despertado uma vez para a profundidade disso, quando eu li um livro de Bachelard, que é um filósofo. O título do livro é O Ar e os Sonhos. Aí ele dizia o seguinte: olha, quando as crianças sonham em voar, e é um sonho padrão para muitas crianças, e elas têm esse sonho como muito real, elas vão se tornar muito criativas, ele dizia, quando crescerem. Vão ter uma capacidade imaginativa muito maior. Aí ele fala de inúmeras crianças ao redor do mundo que tiveram um sonho de voar e que, quando acordadas, acharam que aquilo era tão verdadeiro que tentaram voar. E tome queda. Não sei quantas experiências de queda, né? Mas, assim, o imaginário de uma criança é muito forte. Então, o que é que acontece? O que é que Moisés estava querendo quando dizia: contem essas histórias, falem essas histórias? O meu filho, quando era criança, eu cheguei para ele e contava como era a comemoração de Natal na casa da minha avó. E aí eu contava que ela cantava uma música lá e tal, ele pequenininho, e eu falando isso daí para ele, como era. Aí ele conheceu a minha avó, que é a bisavó dele, mas que morreu ainda quando ele era criança. Aí um dia eu conversando com ele, ele disse: papai, eu tenho tanta saudade da época do Natal, que minha avó cantava a música. Então, você nunca viu isso, não. Você nunca viu isso. Fui eu que contei para você. Mas enquanto eu contava, ele imaginava. E a imaginação da cena ficou tão forte nele naquele momento, que em idade adulta ele não soube distinguir o que aconteceu e o que não aconteceu. Ele ficava teimando comigo: não, eu estava lá. Eu digo que estava não. Estava lá não. Então, o que é que Moisés queria? Que os filhos tivessem uma experiência semelhante à dos pais que presenciaram. Ensinados desde criança sobre aquelas histórias, a imaginação deles iria acompanhar a narrativa de uma maneira tal que para eles é como se eles tivessem vivido. Aí onde é que isso repercute na hermenêutica? Moisés, lá no Pentateuco, diz que de quando em quando o livro da lei deveria ser lido, né? O culto que Moisés estabelece no Pentateuco é muito diferente do culto que veio a ser depois. Por exemplo, não tinha cânticos no culto estabelecido no Pentateuco, só sacrifícios, né? Na época de Davi, que entram os cânticos. E os sacerdotes não eram expositores da lei, eram leitores. Eles tinham que ter um exemplar do livro da lei e tal, e eles iriam ler a leitura, sem interpretação, né? Aí eu explicava lá para os meus alunos de hermenêutica sobre isso, né? Por que iriam ler sem interpretação? Você não precisa contextualizar o texto e tal. A questão é que desde criança eles haviam sido contextualizados. Então, quando eles liam aquela coisa que estava lá no Pentateuco, aquelas histórias, eles liam com a mesma familiaridade dos pais que tinham presenciado. Os pais bastava ler, não precisaria de explicação, porque os pais tinham presenciado os eventos, estariam ouvindo a leitura do que eram testemunhas. Mas na medida em que os filhos, desde a meninice, foram introduzidos nisso daí, e pela imaginação vivenciar, eles tinham condições de ouvir a leitura sem interpretação, entender no mesmo nível dos pais. Aí o que é que acontece mais adiante com o povo de Israel? Desobediência, transgressão e tal. Aí vem o cativeiro babilônico, né? No cativeiro babilônico, eles são desenraizados, tirados de sua terra e de sua cultura. Quando eles são tirados de sua cultura, levados para a Babilônia, passa a falar uma outra língua e tal, só aqueles mais ligados
a sobrevivência, né, da memória do povo de Israel é que foram cultivar os escribas, os doutores da lei, preservaram. Mas o povo comum perdeu aquela educação, aquela familiaridade. Aí, na época lá do retorno, né, o Império Medo-Persa libera para eles voltarem, reconstruírem a cidade, o templo. Aí os sacerdotes vão ler o livro da lei. Aí o povo começa a chorar, porque o povo não está entendendo. O povo tinha sido desaculturado, aquilo não era mais familiar. Aí o povo chora porque não consegue entender, chora pela alegria de estar ouvindo o livro da lei, mas eles não entendem. Aí começam a aparecer os expositores lá, diz que os levitas passam o dia todo, né, lendo e explicando. A Bíblia fala ali que eles montam uma tribuna, e aí era a leitura com a explicação, para exatamente compensar, né? Mas lá no Pentateuco era simples leitura, e eles tentam a simples leitura, mas vem que o povo não está mais acompanhando. Então, nós temos que familiarizar, desde criança, os filhos com isso. O imaginário, né, da criança ser bíblico. Ser bíblico, ela sentir a leitura dos textos como sendo de algo que ela tem uma impressão de que vivenciou, coparticipou. Porque a imaginação dela, como eu estou dizendo, tem um poder realístico na infância. Esse é o momento de saber aproveitar, né, essa experiência. A imaginação tem uma função enorme, do ponto de vista moral, irmãos. Tem uma função enorme. Nós vemos que, por exemplo, Davi só conseguiu reconhecer o seu erro porque Natã apelou para o imaginário. Natã não chegou lá para Davi: você errou. Ele chegou para Davi e contou uma história. Olha, um homem era rico, tinha não sei quantas ovelhas e tal, e tinha um pobrezinho que só tinha uma, dormia era com ela lá, tão apegado que era a ela. Aí pegou, e o rico pegou, tomou essa pequenininha, matou para oferecer a um visitante lá na casa dele. Davi disse: esse homem tem que morrer, esse homem tem que ser punido. Aí Natã disse: esse homem és tu. Havia tido um palácio, quantas mulheres quisesse ter, mas foi tomar lá do Urias, né? E o expôs a morrer e tudo mais. A Bíblia diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que ser capaz de representar a mim mesmo no próximo para poder entender esse mandamento, né? Está na hora aí, né, irmão? Pronto. Então, qual é o tempo que eu tenho, ou já terminou? Acabou, né? Então eu tenho que usar, né, da imaginação, né, para eu poder ter esse galope moral, representar. A prudência, dizia Aristóteles, é o conhecimento que você não nasce com ele, você adquire pelas experiências. Um homem velho que teve a preocupação ao longo da vida de tomar boas decisões, porque o que não teve é cabeça dura, nunca vai aprender, ele se torna experiente para dizer: esse caminho é bom, esse caminho é ruim. Aí ele vai educar seu filho, e ele diz: meu filho, não faça isso. Eu já passei por aqui, isso aqui não é bom. Eu já vi gente entrar por aqui, isso aqui não é bom. E a criança, cabeça dura, muitas vezes quer ir e se dá mal, né? A prudência se adquire pela experiência. Mas aí C.S. Lewis diz o seguinte: quando você lê muitas histórias, por isso que ler literatura é uma coisa boa, você se projeta em vários cenários. Então você vive várias vidas e você adquire prudência ainda jovem. Porque é como se você não precisasse das múltiplos dilemas que você vai ter ao longo da vida até chegar à idade adulta. Você já está na literatura vendo esses dilemas. E a Bíblia é cheia desses dilemas. A Bíblia mostra onde homens de Deus erraram, onde caminhos foram tomados com precipitação. Quanto mais o homem lê este livro, essas narrativas, essas situações, mais, digamos assim, ele consegue viver várias vidas numa só e adquirir prudência mais cedo, né? Não é à toa que a gente chama os nossos presbíteros de presbíteros, esquecendo que são anciãos, né? Mas muitos deles têm cabelo preto ainda, mas ler a Bíblia aí para aprender, né? E ter a experiência e a prudência. Amém, meus irmãos. É isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Glauco. Gente, que bênção, né?
precisamos chamar mais vezes, né? Mas à noite o pastor Glauco vai estar aqui trazendo a palavra. E aí vocês pegam também essa aula aqui, ouçam repetidas vezes em casa, porque é muita coisa para a gente processar e pedir ao Senhor para nos instruir, né? Tenham um bom domingo, Deus abençoe os irmãos e à noite a gente se encontra aqui para o culto mais tarde, tá bom? Deus abençoe.